Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro livro do Novo Testamento. Nós já falamos sobre dois livros do Antigo Testamento. Falamos sobre Gênesis no episódio 18, sobre Êxodo no episódio 30. Você pode pesquisar aí, procurar, se você quiser saber um pouquinho sobre o panorama geral desses livros. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Mateus, que é considerado pela tradição como o autor do primeiro evangelho, era um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus, antes de ser apóstolo, era um publicano, ou seja, um pecador pelos judeus, um pecador pelos religiosos judeus, simplesmente porque um publicano cobrava impostos para Roma, cobrava impostos dos judeus para os romanos, um povo inimigo, um povo que estava ali oprimindo o povo judeu. Mateus tem uma história muito linda de um chamado que promoveu na sua vida libertação, transformação e que Deus usou também os seus talentos para levar o evangelho do Reino de Deus às nações da terra. Se você já viu a série The Chosen, você vai conhecer um Mateus, segundo o autor da série, um Mateus autista. Não existe provas, não tem como provar isso biblicamente ou historicamente que Mateus tinha autismo, nós não podemos provar isso, mas eu gostei muito da intenção do autor dessa série de colocar Mateus como uma pessoa assim, talvez devido à sua inteligência, devido à sua perspicácia ao escrever o livro, da forma que ele escreve o livro e de muitos talentos que ele tinha para poder escrever o livro, ou seja, até para trabalhar como cobrador de impostos. Eu gostei muito da ideia dele, também gostei da ideia de usar ele com aquelas roupas de helenistas, porque eu também considero Mateus, antes mesmo de eu ter visto a série, já considerava Mateus como um helenista, mesmo sem saber como ele se vestia, mas simplesmente por ser aceito para trabalhar como um cobrador de impostos, talvez uma pessoa que era adepta à filosofia e à cultura helenista no meio de um judaísmo tão rigoroso e tão preconceituoso, podemos dizer assim. Mas se você ainda não assistiu essa série, assista lá que você vai gostar bastante, já tem até no Netflix. Eu estou fazendo propaganda para a série e estou fazendo propaganda para o Netflix. Eu não vou ganhar nada com isso, mas é só para você complementar o seu conhecimento. É claro que é uma novela, mas você pode assistir lá e você vai gostar, eu tenho certeza absoluta, e tem muito conhecimento para trazer para a gente. Claro que para você conhecer um pouquinho mais dos evangelhos, eu prefiro que você leia a Bíblia, porque é a Bíblia realmente que vai falar acerca de Jesus e vai revelar Jesus aos nossos corações. Mas voltando para o vídeo, voltando para falar do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus ele foi escrito primeiro para os cristãos de origem judaica, cristãos que eram do meio judeu ali, que tinham se convertido a Jesus, que tinham conhecido Jesus, que tinham conhecido o Messias e que formavam talvez a igreja primitiva, os primeiros cristãos ali que faziam parte da igreja primitiva, e é para este povo que Mateus escreveu o Evangelho, escreveu, vamos dizer assim, uma biografia que narrava acerca de Jesus. Então, como Mateus escreve para cristãos judeus, ele tem uma grande preocupação de mostrar ou de apresentar em todas as suas circunstâncias Jesus como o Messias, o ungido, o Cristo prometido ao seu povo. Então, talvez o grande propósito do Evangelho de Mateus seja revelar Jesus como o Messias esperado, já que ele está escrevendo para judeus, e essa era a grande expectativa da época por toda a comunidade judaica. Mateus se preocupa em falar: Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o grande rei, aquele que é esperado. Então, em todo o Evangelho, ele se preocupa em revelar àquela comunidade o Jesus Cristo, o Messias. Agora, falando um pouquinho mais sobre o conteúdo do Evangelho, não é uma preocupação que eu tenho apenas com o Evangelho de Mateus, mas com todos os outros evangelhos, todos os outros três. As tradições denominacionais, as interpretações teológicas, os credos cristãos, eles costumam chamar Jesus, ou costumam falar de Jesus, dar importância para Jesus da sua encarnação, da sua crucificação, da sua ressurreição, da missão da igreja e também da promessa da segunda vinda de Jesus. A gente olhar para os evangelhos, a gente vai ver que grande parte da narrativa dos evangelhos tem tudo isso, mas tem algo no seu interior, no seu meio, muito maior do que isso, ou muito mais do que isso. E por que a gente talvez seja tão excluído? E por que a gente tem que ler isso se a gente lesse somente os primeiros capítulos que falam da encarnação e os últimos capítulos que falam da crucificação e da ressurreição? Já não seria o suficiente
presente para a nossa fé, por que Deus permite que os evangelhos, a história de Jesus seja contada, o ministério de Jesus seja contado a cada um de nós? E por que está tudo ali no cânon bíblico? E essa é uma grande preocupação minha, porque existe algo mais do que os credos querem passar para a gente. E a gente precisa se ater. Quando a gente manda ler o evangelho como pastor, quando a gente recomenda aos discípulos, leiam os evangelhos, conheçam a história de Jesus, tem algo mais ali. E muita coisa é referente, sim, à ideia de olhar para Jesus, as suas atitudes, o seu caráter, a forma como ele tratava as pessoas, aquilo que ele expressava ser o amor de Deus e como nós devemos amar uns aos outros, e tudo isso está contido no evangelho. Os grandes ensinamentos de Jesus, a ética cristã está ali nos evangelhos também, e é importante que a gente leia e conheça tudo isso. Também é ali, nesse inteirinho, que a gente vai conseguir provar que Jesus é plenamente Deus, consequentemente também é plenamente humano, né? A gente consegue provar nesse enredo todinho, mas tem algo mais ali. Tem algo mais que a gente precisa frisar e a gente precisa conversar, porque é muito importante. Aliás, está escrito desde o capítulo 3 até o capítulo 25 do livro de Mateus. Nós não podemos excluir tudo isso. Isso é muito importante para cada um de nós, é muito importante para a nossa fé. Então, o que está escrito de algo mais nesses capítulos? E é a grande preocupação de Mateus ao relatar, ao falar para a comunidade judaica que ele é o Messias, mas que também, sendo o Messias, ele veio trazer o reino de Deus até nós. O livro de Mateus também revela o reino de Deus, ou como ele gosta de chamar por escrever a judeus, o reino dos céus, a revelação do reino dos céus aos humanos, àqueles da qual Deus chamou das trevas para a sua luz. E falando nisso, para não excluir o plano de Deus da Bíblia, ou trazer uma carta e tirar essa carta ou o evangelho de dentro da Bíblia e falar apenas, exclusivamente disso, nós podemos dizer que a ideia da revelação do reino de Deus está dentro do propósito eterno de Deus e do plano de Deus. E é uma grande preocupação, sim, de Mateus, como é de todos os autores da Bíblia. Eles falam acerca do propósito eterno de Deus. Estão dizendo ali, Deus está conosco, Deus veio, agora Deus está presente no meio do povo, Ele se revela como o Rei, Ele se revela como o governante, Ele está no meio de nós, a Sua presença está conosco. Sim, Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, sim, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a esperança da vida plena, da vida eterna, da vida do mundo que há por vir, dos novos céus e da nova terra. Sim, isso tudo é uma verdade, mas tem algo mais. Ele quer estar no nosso meio, Ele quer fazer parte da nossa história, Ele quer fazer diferença na nossa vida, Ele quer se revelar a nós e através de nós Ele quer fazer com que a gente seja luz do mundo e sim, cumpramos a sua missão de levar esse evangelho, tudo aquilo que Ele nos ensinou a outras pessoas, dando a oportunidade das outras pessoas conhecerem Jesus e simplesmente com isso entrarem no reino de Deus, terem a presença do reino de Deus nelas, serem cheias de Deus e a partir delas fluir essa água viva de Deus para a vida de outras pessoas. Ou seja, Deus está presente no livro de Mateus, Jesus está presente no livro de Mateus, o reino de Deus está presente no livro de Mateus e essa é a grande revelação de Jesus como Messias e de Jesus como o grande Rei e do reino de Deus chegando até os homens. E eu vou terminar a ideia do livro de Mateus com uma pequena frase do livro de Mateus que nós gostamos muito de orar e de chamar, de falar, né? Chamamos de oração que Jesus nos ensinou, a oração universal, que diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. Então que Deus venha com o seu reino, que Ele se revele a você, que o reino de Deus seja revelado a você através dos evangelhos e principalmente se você lê o livro de Mateus, leia com essa ideia, leia com essa lente, observe o livro de Mateus, leia e estude o livro de Mateus com essa ótica do reino de Deus presente, do reino de Deus que está aqui ao nosso alcance, que Deus se revela a nós através de Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.